Ele não vai sair da sala, né? Ele não é nem doido. Hoje está tudo engraçadinho. Vamos orar. Senhor amado, te agradecemos por mais uma reunião que vamos ter. Que o Senhor esteja nos abençoando, abrindo as nossas mentes para que nós possamos entender a aula que for dada, Senhor. Abençoa o pastor, o Josadac, para que ele consiga passar o que ele pretende nessa noite e nos ensinar, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Estão me ouvindo bem, né? Estou. Muito bem, graças a Deus mais uma vez. E agora nós estamos no capítulo 3 de 1 Timóteo. E é um texto bastante emblemático, porque ele é, no meu entendimento, quase sempre utilizado numa perspectiva um tanto quanto exagerada, em função do fato de negar ou ignorar o que é essencial. O que é essencial? É que um discipulador está escrevendo para um discípulo de Jesus, na vida do qual ele é facilitador, Paulo escrevendo a Timóteo, e no pano de fundo dessa escrita ou desse discipulado escrito está o fato de que Timóteo tem a responsabilidade de discipular outras pessoas. E quase sempre esse texto é usado de maneira eclesiástica, pelo fato de aparecer aí a palavra bispo. A frase primeira diz assim: esta afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma nobre função. Então, quase sempre as pessoas tiram esse texto, e especialmente essa frase, do seu campo da vivencialidade, da relação discípulo-discipulador, e eleva tudo o que vai ser trabalhado a partir dessa frase do versículo 1 para um campo que parece que distancia da dimensão da vivencialidade no dia a dia, das relações de discípulo-discipulador da maneira mais simples possível. Então, acredito que esse texto não pode ser lido nesse nível, porque na cabeça de Paulo, quando ele usou a palavra bispo, ele está falando, quem sabe, de um líder de pequeno grupo, de alguém que facilitava numa casa, que tinha a responsabilidade de supervisionar. Ele não está falando nada absolutamente dentro desse conceito que nós temos hoje, hierárquico, no sentido de posição, ou, quem sabe, um cargo, mas sim uma função. Até porque ele, até dentro da tradução que eu estou olhando aqui, ele usa a expressão nobre função. Então, o bispo não está relacionado a cargo, mas a função. E aí, na verdade, esse sujeito é um discipulador. Por quê? Porque a igreja não tinha hierarquia, não tinha departamentalização.
a igreja não tinha que prestar conta para qualquer que seja estruturas que não fosse o próprio apóstolo. Então, não cabe aqui, no meu entendimento, numa primeira leitura, Jaziel, qualquer referência a essa institucionalização clerical, estruturante que nós temos hoje. A leitura tem que ser feita de uma maneira simples, objetiva. E esse texto, para mim, talvez, tem outros tantos, mas esse texto, para mim, é muito desafiador como discipulador. Porque ele vai estabelecer 3 altas exigências que parece que o discipulador tem que trabalhar na vida do discípulo de Jesus, e é muito difícil. Eu confesso para vocês que, quando eu estava revisando hoje o texto e olhando para as pessoas que eu acompanho, eu senti muita decepção, porque se eu fosse avaliar as pessoas e elas também fossem se avaliar, não teria nota alta nos itens correspondentes. Então, ele coloca alta exigência, Wesley, e essa alta exigência começa com a primeira palavrinha do versículo 2. É necessário. Se a gente fosse traduzir hoje, poderia dizer assim, é indispensável, é inegociável, não é relativo, é absoluto, não é opcional. Então, ele diz, é necessário que esse líder de pequeno grupo, porque esse líder já apareceu lá no capítulo 2. Vocês estão lembrados do capítulo 2, quando ele diz que, no versículo 8, que os homens orem em todos os lugares. E ali está falando exatamente dos homens que lideravam os pequenos grupos, porque naquela época não tinha templo, no sentido formal. O primeiro templo construído na história da cristandade foi em 322, já na época de Constantino. Então, um grupo de crentes de uma cidade, Shirley, se reunia nas casas. E há provas que as casas não eram, algumas não eram tão grandes assim, para caber todo mundo. Naquele filme, Paulo, apóstolo de Jesus, eu acho que esse é o título, dá uma ideia um pouco... É um grupo pequeno, mas eles estão num salão grande, ali dá uma dimensão que parece que tinha um espaço alugado, a impressão é essa. Não, parece que era na casa de alguém, de Áquila e Priscila. Mas, enfim, então ele vai colocar, basicamente, 3 altas exigências que, para mim, honestamente, é muito complicado. E a primeira alta exigência, ele vai levantar uma série de pontos intermináveis sobre a vida pessoal saudável. E quando eu leio aqui, dá uma canseira. Ele diz assim, ele começa, Walter, com uma das palavras mais fortes que você possa imaginar. Ele diz assim, é necessário. Ele vai listando, primeiro, irrepreensível. Meu, o que é isso? Quem que é irrepreensível nesse mundo de meu Deus? Mas é interessante que a gente, às vezes, não entende, Walter, a palavra. Porque a palavra irrepreensível, eu não vou demorar nelas, tá? Eu vou só comentar essa. A palavra irrepreensível não quer dizer sem pecado, mas quer dizer que a pessoa
confessou o seu pecado e está num processo de transformação. E depois da a pessoa confessar, não tem mais repreensão. Por isso que é irrepreensível. Uma das coisas que eu procuro trabalhar com as pessoas com quem eu caminho, num discipulado mais próximo, é a ideia da pessoa falar a verdade, a pessoa deixar as coisas muito claras, não enrolar. Eu lembro que eu encontrei um amigo, uma pessoa que eu caminho com ele, no discipulado, ele é muito engraçado. E ele me encontrou, Jaziel, cedo, faz um tempinho já. E ele disse: Josi, eu amanheci o dia hoje com vontade de mandar alguém para o inferno. E eu pensei que ele estava brincando, rapaz. Ele disse: rapaz, hoje eu tô endemoniado. Essa foi a frase que ele usou. E eu dei risada, né? E a gente tá. E depois eu fiquei pensando, poxa, esse cara não diria isso para ninguém. Ele não diria isso para ninguém. Eu nem fui atrás da razão porque ele queria mandar a pessoa para o inferno. Ele não falou para o inferno, ele falou para outro nome, mas eu, em respeito às meninas e enfim, os meninos não, em respeito às meninas, eu não vou falar a palavra, mas fedia pra caramba. Então, ele vai elencar, olha aí, Shirley, ele vai dizer irrepreensível, marido de uma só mulher, moderado, sensato. Vale comentar aqui que marido de uma só mulher não quer dizer no sentido físico da palavra. O Jaziel pode até explicar depois o que quer dizer isso, mas em vários sentidos. Não é marido de uma só mulher porque eu estou casado com a Nilva, não é isso. Isso é fácil, não é isso, não é isso. De repente, alguns dos homens estão casados com 3, 4 mulheres na sua imaginação, nas suas elucubrações. É nesse sentido que ele está dizendo que é de uma só. Enfim, eu não vou entrar. Viu como é difícil o negócio? Moderado, gente, moderado, isso é uma exigência demais, não pode. Sensato, meu Deus, o que é isso? Sensato, eu nunca. Respeitável, hospitaleiro, apto para ensinar. E talvez a pessoa olhe que não, o apto para ensinar domina a didática, não tem nada a ver com isso. O apto para ensinar não é alguém com uma boa pedagogia. O apto para ensinar, Ineida, é alguém que vive aquilo que ensina. Gente, isso é complicado. Por isso que é alta exigência. Eu estou falando só de uma vida pessoal saudável. Olha a lista de coisas que ele coloca aqui. Versículo 3. Não deve ser apegado ao vinho. Tem traduções que diz não apegado a muito. Gente, mas é exigir demais, não pode. Bom, mas não, aí tá exagerando, né? Mas deixa eu contar uma piadinha para vocês. Eu estava discipulando alguém e eu vou mudar o enredo aqui, vai que vocês descobrem. E aí a pessoa, o líder dele me chamou e disse: olha, você tem que tirar essa pessoa do teu grupo porque ele bebe cerveja. Eu falei: não, ele está no meu grupo exatamente porque ele bebe cerveja. Bem, resumindo, aí passou um tempo, Walter, eu saí da denominação, né? Enfim, passou, sei lá, 4 anos. Aí o cara me chamou, Wesley.
ali atrás do Shopping Miller, tem uma casa onde é um restaurante que faz carneiro de todo tipo. Gente, é uma delícia. Eu só vou lá quando me convidam, porque é muito caro. É muito caro. E esse rapaz me convidou. Então eu cheguei, aí no restaurante, ele já estava lá, aí chegou o meu amigo, também junto, nós éramos em 3. E aí eu disse assim, gente, espera um pouquinho aí que eu vou ali no banheiro. Aí fui no banheiro, voltei. Quando eu voltei, eu disse, gente, eu posso contar uma coisa? Aí eles podem. Aí eu contei a história do líder dele, que disse que ele tinha que sair do meu grupo porque ele tomava cerveja. Aí eu contei, dei aquela risada, tá? E ele deu aquela risada amarela. E quando eu terminei, o garçom chegou com 2 garrafinhas de cerveja, uma para ele e outra para o amigo. Eu digo, rapaz, você não parou ainda. São as experiências interessantes. Eu paguei o mico, na verdade, né? Eu paguei o mico. É a historinha aqui do apegado ao vinho, né? Ou a bebida alcoólica. Não violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Olha, não pode, não. Você viu? Eu estou falando só de uma vida pessoal saudável. Nós precisamos discipular as pessoas nesse aspecto. Pelo menos uma vez no ano, Jaziel, eu pego esses itens e faço uma avaliação com cada uma das pessoas que eu caminho no dia a dia. Normalmente, os meus grupos acontecem quinzenais, alguns mensais. Eu acho que atualmente eu não tenho nenhum grupo semanal. Mas vocês viram o tanto de itens que aparece incrível, incrível. Tem coisa que eu tenho que deixar e tem coisa que eu tenho que praticar. Olha que coisa interessante. Tem coisa efetivamente que eu tenho que deixar, que aparece ali de maneira muito clara, né? Enfim, e tem coisas que eu tenho que praticar. Então, essa é a primeira coisa, a primeira alta exigência. E, para mim, Miriam, o maior desafio não é eu acompanhar as pessoas nesse sentido, mas, fundamentalmente, é eu, ao invés de cobrar deles, demonstrar isso antes na minha vida e não no sentido verbal, não no sentido de uma avaliação no papel. Quase sempre eu tenho umas pessoas que caminham comigo, eles caminham já há algum tempo, e eu tenho uma pessoa que é alemão, né? Então ele é muito exigente, e quase sempre, de vez em quando, eu pergunto que nota ele me daria em algumas áreas, porque ele é bem pontual, bem honesto, assim, bem exigente demais. Meu Deus do céu, chega a ser chato. E, de vez em quando, no particular, eu pergunto, cara, que nota você me dá nessa área? E eu pego uma área qualquer assim, e é legal ouvir dele, né? Quando ele me dá nota baixa, dá vontade de mandar ele para aquele lugar. Mas a segunda alta exigência aparece no versículo 4 e 5. E, olha, gente, não é fácil. O versículo 4 diz, ele deve governar bem a sua própria casa, tendo filhos sujeitos a ele, com toda a dignidade. Pois se alguém não sabe governar a sua própria família, como poderá cuidar de um grupo pequeno? Ou seja, gente, dá vontade de pular isso aqui, Azel.
A maior lição que eu aprendi, faz uns 10 anos, um grande líder do país veio pregar na minha igreja. Eu estava na terceira igreja, Wesley, quadrangular, ali na Água Verde, na rua Francisco Nunes. Não é Francisco Nunes, é outro negócio. E aí, eu e o presidente da igreja, o pastor Irineu Rodrigues, fomos buscar ele no aeroporto. Porque de lá a gente ia num restaurante, lógico, né? E num bom restaurante. Porque o cara talvez seja o evangélico mais rico do Brasil. Esse cara que estava vindo é um pastor. Ele foi senador no lugar da Cátia Abreu por um período ali recente. Ele trabalha com exportação para Venezuela, enfim, muito rico. E ele vinha, então, nós fomos pegar ele no aeroporto. Quando ele chegou no aeroporto, o Irineu Rodrigues, que era o presidente da minha igreja, da Igreja Quadrangular no estado do Paraná, eu bati no ombro desse pastor e falei para o Irineu, que o Irineu não conhecia. Eu falei: Irineu, está aqui um cara quem eu respeito, porque ele tem uma família que eu admiro. Aí eu ia direto lá, pelo menos de 2 em 2 meses. Ele mora em Belém do Pará. E eu ficava na casa deles. E eu sou fã da família. Ele tem uma família, olha, incrível. E ele me cortou a fala e disse: Josadak, obrigado por você falar isso, cara. Mas eu quero dizer que a minha família é isso, não é por minha causa, não. Se fosse por minha causa, era uma droga. Eu só dei pisada na bola. Quer dizer, e ele comentou, fez um comentário, ele foi bastante transparente. E eu fiquei pensando, foi a maior lição que eu já aprendi. O tempo passou, eu sempre agradeço ele por ele ter dito, sobretudo, entre outras coisas, que a graça de Deus é o meio pelo qual nós podemos efetivamente fazer valer esse texto que está aqui. Porque nem sempre nós, como discipuladores, nem sempre nossos filhos e a casa depende de nós. Por isso que é uma alta exigência. Ou seja, nem sempre a nossa nota, Shirley, é boa. Nem sempre. Se eu for dar uma nota hoje para mim, governar minha casa, sei lá, filho sujeito a mim, sei lá. Olha, a nota talvez não seria tão boa como os meus discípulos ou as pessoas que eu estou discipulando gostaria. E a última coisa está no versículo 6 e 7, que eu acho também que não é tão fácil. O versículo 6 diz: não pode ser recém-convertido. Tem tradução que diz: não pode ser neófito. E aqui, o que está em jogo, gente, não é a questão de a pessoa ter se convertido há alguns meses. Não, não. Aqui está falando de maturidade espiritual e emocional. O não ser recém-convertido, o novo, o neófito, não está falando da questão do tempo da pessoa estar na igreja, mas sim ele está chamando a atenção exatamente para a questão da maturidade espiritual e emocional. Então, a primeira alta exigência é uma vida pessoal saudável, e quem sabe as nossas notas são muito baixas. A segunda coisa é uma vida familiar saudável, talvez em algum momento as nossas notas sejam baixas, mas às vezes é bom a gente compartilhar com os discípulos de Jesus que a gente está acompanhando, que nós não estamos tão bem circunstancialmente em algumas áreas, e isso vai servir para ele, nós podemos ajudá-lo, ele crescer, com base na nossa experiência. O fato de não ter dado certo
no momento. Para mim, não me desqualifica, Shirley, a continuar discipulando. Você entendeu? Eu sempre rejeito a ideia quando as pessoas dizem, não, eu não estou em condição, eu estou, não sei o quê. Eu digo, não, agora que você está em condição, você tem a experiência do fracasso, você fez o caminho já por onde eles vão trilhar. Então, agora você tem que continuar cuidando das pessoas e acompanhando as pessoas, e, enfim. Então, essa questão da maturidade espiritual e emocional aparece no versículo 6. Não pode ser recém-convertido para que não se ensoberbeça. Olha o que está em jogo aí, gente, que coisa. E caia na mesma condenação em que caiu o diabo. Olha que coisa. Tem hora que eu me sinto novo na fé, viu, Jaziel? Se tem uma pessoa assim suscetível ao orgulho, eu diria, não sei, a minha esposa diz que eu sou muito orgulhoso. Eu acho que é coisa da mãe dela que coloca na cabeça dela. Isso não pode ser verdade. Mas eu acredito, eu lido com isso e sei o quanto isso é perigoso, esse ensoberbecer. Enfim. A outra coisa, o versículo 7 diz, também deve ter boa reputação. Gente, que coisa! Boa reputação é muito complicado. Por quê, Wesley? O caráter é aquilo que você é. A reputação é aquilo que as pessoas acham que você é, ou como te enxergam. Eu lembro de conhecer algumas pessoas e elas começaram a caminhar comigo e depois vim pedir perdão, porque eu tinha uma reputação horrível, horrorosa. Gente, quando ele me contou, eu fiquei com vergonha de mim mesmo. Meu Deus, sei que aí o cara pensava isso de mim, minha reputação era uma droga para aquela pessoa. Imagina, eu não tenho controle sobre a reputação. Então está aqui. Também deve ter boa reputação. Gente, isso dói na alma. E é por de fora. Mas, enfim. E aí, olha o que é dito na sequência, para que não caia em descrédito nem na cilada do diabo. É muito forte. O texto tem uma dimensão do discipulado. Isso não tem a ver com o pastor, não tem a ver com os grandes líderes, com uma casta. Não, tem a ver com aquele básico, com aquele discipulador, aquele que cuida do outro. E as nossas vidas se encontram nesse terreno da vida, nas partilhas dos nossos altos e baixos. E assim se cuida enquanto caminha e se acompanha enquanto cuida. Esse processo de mistura, de troca, às vezes, o que está cuidando é um pouco mais, em situação específica, está um pouco melhor do que aquele que está sendo cuidado. Mas tem hora que não. Tem hora que a situação pode inverter, porque o que está em jogo aqui não é o controle, o domínio, é de ser todos estamos debaixo do Senhor Jesus e vamos lidando com essas altas exigências. Está aí, são 3 altas exigências do ponto de vista da caminhada efetiva de um discipulado. Eu vejo aqui Paulo olhando para Timóteo para que ele pense em orientar aqueles que são líderes de discipulado na igreja local. E então, os homens, lá do capítulo 2, versículo 8, e aqui parece que ele coloca uma espécie de
altas exigências, né, para esses homens simples, essas mulheres simples do povo, e não grandes líderes catedráticos ou da alta casta eclesiástica. Não é necessariamente isso. Se aplica? Sim, pode, mas fundamentalmente a leitura precisa ser feita a partir da compreensão da relação discípulo-discipulador no espaço da existência do dia a dia da vida comunitária. Senhor, muito obrigado por esta noite, por esse maravilhoso texto que nos remete a um jovem pastor discipulador em Éfeso, Timóteo, que agora está ouvindo do seu discipulador, recebendo instruções como ele deve olhar e acompanhar e cuidar daqueles líderes discipuladores na igreja local. Senhor, que a gente possa acordar para o fato de que a espiritualidade é uma construção e que ela se constrói nesses processos de observação onde nós precisamos melhorar e que o que mais importa não é a nota alta, em qualquer que seja o ponto, mas sim a nota baixa, para aí então dependermos da graça de Deus e avançar melhorando naquelas áreas que no momento estamos precisando melhorar. São tantos os itens, cada um deles tem a sua particularidade, a sua que impõe, Senhor, a sua própria exigência. Então nos ajuda a compreender isso e, sobretudo, nos ajude a olhar para aqueles que discipulamos ou que orientamos no discipulado, que isso é a vida e que precisamos olhar com seriedade para essas altas exigências. E quem sabe, em algum momento, se vamos crescendo, melhorando, isso vai ser uma espécie de terreno fértil para ajudar outros a crescer e melhorar também, sendo mais semelhante ao Senhor. Senhor, é assim que oramos, pois é assim que cremos e assim seja. Amém. A gente tem